Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de segunda-feira o secretário de Indústria, Comércio e Turismo aqui de Teutônia, Sidney Eckert. Um bom dia, Sidney, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, uma satisfação estar contigo aqui, comigo, com a Rádio Tirol, com os ouvintes, comunidade de Teutônia e demais municípios da região que estão nos ouvindo nesse momento. E também recebo a turismóloga aqui de Teutônia, Ângela Simone de Castro. Um bom dia, Ângela, um prazer recebê-la. Um bom dia, ouvintes. Um prazer de novo estarmos aqui, podendo falar um pouquinho do nosso município, do que acontece aqui, dos eventos, enfim. Aproveitando isso, ontem tivemos um evento bem especial no Centro Administrativo, num domingo maravilhoso, ensolarado, temperatura agradável, né? Que foi o Arte na Rua. Isso, Fabiano. Ontem estava um espetáculo. O pessoal saiu de casa, o pessoal trouxe a molecada para o Centro Administrativo, para a nossa grande praça, que eu sempre digo, né? Que o Centro Administrativo sempre está com muita gente, mas ontem, então, com algumas atividades alusivas à Páscoa, a criançada estava eufórica. Foi muito legal, o tempo colaborou, os coelhos agitaram a galera, foi um espetáculo, foi show mesmo. E para algumas programações é necessário que o tempo contribua, porque a gente lembrava pouco fora do ar, o carnaval infelizmente acabou sendo prejudicado, porque né, foi um domingo que estava muito quente, logo antes do meio-dia levantou um tempo assim que parecia que ia dar um baita de um temporal mesmo e foi cancelado, né? Preventivamente, até para que não houvesse problema, depois até nem foi tanto assim, poderia ter acontecido, mas infelizmente são questões que o tempo acaba sendo decisivo, né? Infelizmente o carnaval também, que era voltado para as crianças, não pôde acontecer em função de um temporal que estava por vir. Mas então ontem a gente compensou essa garotada toda que estava querendo já se divertir lá no carnaval, veio ontem então e foi bem legal. Tá certo. E na semana passada, foi na segunda-feira que assumiu o posto, então, o ex-prefeito de Arroio do Meio, ele que na última eleição concorreu a deputado estadual, Sidney Eckert, e agora, então, aqui em Teutônia, secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Passado uma semana, como está sendo essa experiência aqui em Teutônia? Muito boa, né, Fabiano? Os nossos municípios aqui do Vale do Taquari são todos municípios muito bons, tá? Nós temos uma qualidade de vida aqui na região do Vale do Taquari diferenciada. Me chamou a atenção agora quando tu fizeste a propaganda no início do programa aqui, falasse em Dália, né? Dália é uma marca regional, assim como a Languiru, uma marca regional. Você falou do Cicobi, o Cicobi chegou em Teutônia semana passada, mas já está em outros municípios do Vale do Taquari. Assim como podemos falar do Sicredi, que seria um parâmetro, né? Você falou do Colégio Agrícola Teutônia. Todos os municípios do Vale do Taquari, inclusive Arroio do Meio, sempre tem alunos aqui. Então é uma região, os municípios todos eles são muito próximos, muito integrados. A programação de ontem que a Ângela falou, essa programação tem na Escadaria de Estrela, tem na Praça de Lajeado. Então é tudo muito integrado, até cada um tem o seu final de semana, então é uma região muito bacana. E a chegada aqui é uma chegada onde, em primeiro lugar, conhecer a equipe de trabalho, conhecer o plano de governo, conversar com as demais secretarias, conversar, por exemplo, com a FGTAS e o Cine, com a Ana, então, para conhecer um pouco da realidade aqui da questão do emprego, desemprego do município de Teutônia. Na quarta de manhã a gente vai ter um encontro já com a SIC aqui para ter um diálogo, uma conversa, algumas coisas que estavam na secretaria em andamento aí, por exemplo, a questão dos ambulantes, um projeto de lei, devemos estar encaminhando nos próximos dias para a Câmara de Vereadores. Me dediquei bastante semana passada a tentar achar aquilo que já era uma lei municipal de Teutônia, aquilo que a SIC apresentou, aquilo que a parte da fiscalização da Prefeitura de Teutônia já tinha apresentado, comparando com outras leis da região. A questão do turismo, né? Acho que eu me lembro, anos atrás, lá, na época eu era vereador em Arroio do Meio,
despertava um certo ciúme de tanto falar em turismo aqui em Teutônia, rota germânica e tudo. Agora, nos últimos anos, começou a se perceber que outros municípios da região já se fala mais em turismo e o Teutônia deu uma abafadinha, vamos dizer assim. Então, estamos aí encaminhando um projeto para a Câmara de Vereadores, para o município voltar a se filiar a Anturvales, e vamos ver se no mês de maio ainda, segunda quinzena ou primeira quinzena de junho, a gente consegue realizar um fórum aqui para convidar todos os vereadores de todos os partidos, as entidades, todas aquelas pessoas que têm interesse em que o turismo comece a se voltar a ter um planejamento estratégico de futuro, porque os pontos turísticos aqui são muitos em Teutônia, toda a nossa região é muito bonita e Teutônia igualmente também, né? Então precisa desse planejamento aí para que a gente possa desenvolver um trabalho a curto, médio e longo prazo, e temos aí uma excelente profissional que é a Ângela na questão do turismo, e isso tem que ser bem aproveitado e explorado, sempre em favor da comunidade e da população de Teutônia. Sem dúvida, a nossa região como um todo, ela tem muitas belezas naturais, né? Nós temos assim um clima também europeu, algo bem diferenciado, né? Que com certeza, se muito bem explorado, né? Se bem trabalhado, claro que cada município faz as suas ações, que nem nós aqui, Rota Germânica, então já há bastante tempo, outros roteiros pela região como um todo, né? Mas eu lembro assim, digamos, da Anturvales e entidades sempre trabalhando muito a questão conjunta do turismo, porque se alguém vem aqui para a região, ele muitas vezes não vem especificamente para Teutônia, ele também vai visitar Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Colinas, toda a região, né? Então que seja um pensamento também conjunto, mas assim como você bem lembrou, alguns anos atrás, falava Teutônia estava assim, parece que bem impulsionada, e outros começaram a se mexer bastante também e acabou abafando um pouquinho. Mas não que o trabalho tenha parado, né, Simone? Isso, a gente falando em turismo, a gente tem que falar a nível regional, né? Os municípios nenhum anda sozinho, porque a gente vive num clima europeu, a região toda aqui é propícia, e num raio de 100 metros a gente tem o português, tem o italiano e tem o alemão. Então a gente tem que saber e conseguir aproveitar mais isso, né? A questão das rotas ficou um pouco abafado realmente Teutônia, porque a gente tem que pensar assim, os empreendimentos, às vezes, no início, quando eles surge a rota, eles estão mais empolgados. E com a medida do passar do tempo, eles vão se acomodando. E o poder público, ele não consegue fazer a parte deles, né? Então isso, até por isso vai servir o fórum para a gente estar debatendo, trazendo algumas questões para motivar, para incentivar, para trazer novidades também para os empreendimentos, que eles que fazem a diferença na rota, né? A gente, enquanto governo, consegue auxiliá-los, consegue dar uma assessoria, mas eles têm que caminhar, né, Fabiano? E é isso que falta um pouco aqui. Mas com certeza é um potencial muito grande, é um dos municípios que recebe muitos turistas, recebe muito mesmo. A gente estava na outra semana com as soberanas, a gente estava lá no Engenho Quatro Ventos, e cada uma delas falou um pouquinho do seu município, e elas ficaram encantadas com o local, um local acolhedor, um local no meio rural, onde a gente também tem que aproveitar mais isso, esse turismo rural que aqui existe. E é isso que a gente vai também começar a trabalhar mais, e evidentemente a questão do Capital Nacional do Canto Coral, né? Isso também é um carro-chefe que a gente tem aqui, a gente tem que começar a explorar mais isso. Sem dúvida, a parte dos corais, e aí eu faço parte, ainda no sábado nós tivemos um evento, quase, para quem faz parte de coral, quase todo fim de semana tem algum encontro de corais, né? Com alguns de fora, mas principalmente com os daqui, e num trabalho bastante consolidado. Então, com certeza, conseguindo convidar outras pessoas para prestigiarem, para conhecerem esse trabalho, sem dúvida, é bom para quem faz parte do canto, que está toda semana lá nos seus ensaios e se preparando para se apresentar e para trazer novidades também dentro do canto coral, né? Mas como um incentivo, sem dúvida nenhuma. Essa é uma das bandeiras, né, Sidney? O turismo, com certeza, ele tem muito ainda a ser explorado.
A questão de emprego, nessa primeira semana assim, de avaliação, inclusive conversaste lá com a Ana do Cine, né, do FGTAS, o que a gente percebe hoje é que tem ofertas de trabalho em Teutônia. Então, de certa forma, teve-se um período muito ruim, com muito desemprego, empresas fechando suas portas e muitas pessoas de uma vez assim sendo demitidas, mas agora percebe-se assim que o setor melhorou um pouco, pelo menos é o que a gente de fora enxerga. Eu não sei como está essa situação justamente no setor que muitas vezes tem essa dimensão de oferecer vagas de trabalho. É que nem eu falei, né, Fabiano, a gente vai quarta de manhã conversar com o pessoal da SIC também, a parte do empresariado, sobre esse tema, mas conversando com a Ana do Cine, o que a gente percebe, e a pergunta que eu fiz para ela, porque a gente sabe, só de Taquari, por exemplo, quantos ônibus vêm todos os dias para Teutônia e para trabalhar nos frigoríficos da Languiru também. Então, se a gente olhar por esta ótica, Teutônia não tem desemprego, né? Se vem vários ônibus de outros municípios para cá. O maior problema está na questão, muitas vezes, da adaptação ao trabalho, de alguma qualificação maior. Acho que esse foi o sentimento que eu tive na primeira semana, e até esse final de semana já dei uma pesquisada, começando a sondar de que maneira a gente pode ajudar essas pessoas que muitas vezes acabam sendo os mesmos clientes do Cine sempre, né? São aquelas pessoas que estão procurando emprego e a gente percebe que existe um algo diferenciado nisso, que é a questão de adaptação, de qualificação, de alguma estrutura, de algum tipo de trabalho desse que precisa ser feito com essas pessoas. Então, me pareceu isso na primeira semana, que isso é um trabalho prioritário, que a gente precisa procurar desenvolver, achar alguma alternativa de qualificar esta mão de obra que muitas vezes acaba não se encontrando nos espaços, nas ofertas de trabalho que existem hoje. Tá certo. E a questão de atrair novos empreendimentos, novas indústrias para Teutônia, existe também este projeto? Muitas vezes as pessoas dizem, não adianta porque não tem nem espaço, não tem instalações adequadas para se buscar algo assim. Olha, a ótica e a percepção que eu tenho a nível de região, e Teutônia não é diferente disso, o ideal para os municípios hoje é nós procurar atrair algum tipo de empreendimento, não no número de empregos, mas aquilo que gere um trabalho diferenciado, que possa dar um salário diferenciado no final do mês, para que as pessoas possam ter, sim, um salário melhor e uma qualidade de vida melhor. O ideal seria sempre na questão da diversificação da economia, que eu acho algo fundamental para qualquer município, na questão da inovação. Então temos também visitas agendadas para a Tecnovates, na Univates nos próximos dias, com outros setores. Deve estar sendo apresentado quarta-feira pelo prefeito municipal um trabalho que já estava sendo desenvolvido dentro da administração para a SIC, sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores, um projeto de leilão de lotes no Distrito Industrial. Então esse Distrito Industrial, eu quero ir conhecer ele pessoalmente na tarde de hoje também, visitar junto com o Matheus, vice-prefeito de Irinho, conhecer o projeto e ver o que a gente pode, além disso que já está colocado, o que mais a gente pode oportunizar. Quando tu fazes a pergunta, né, Fabiano, de trazer empresas de fora, nós sempre precisamos valorizar aqueles que já estão aqui, né? As indústrias, o comércio, os prestadores de serviço que fazem ser Teutônia o que ela é hoje, né? Então esses precisam ter atenção da administração municipal, ter o carinho da Secretaria da Indústria e Comércio. E em cima disso, daqui a pouco, dentro do próprio Distrito Industrial, nós temos que procurar pensar em espaços para aquelas empresas, né, Fabiano, eu digo assim, de fundo de quintal, de garagem, aquela pessoa sonhadora que começa o seu negócio, que está indo razoavelmente bem,
que já estaria em condições de ter o seu próprio pavilhão, e muitas vezes o problema, e até eu participei do café sexta-feira de manhã ali na SIC, onde é que está o pessoal do Badesul, e a gente sabe BRDE, BNDES, o financiamento para construções de prédios industriais, comerciais, prestação de serviços, existe o recurso. O que não existe o recurso é para o terreno, para a área de terra. Então acho que daqui a pouco, nesse sentido, a gente precisa pensar alguma coisa para alavancar aqueles pequenos sonhadores, né, pessoas que se dedicam muitas vezes uma vida toda, têm um projeto e gostariam de crescer e são da cidade, e muitas vezes ficam tristes quando percebem que os municípios, os prefeitos, as administrações municipais acabam dando atenção para empresas de fora e eles ficam para trás. Então acho que esse é um projeto importante para a gente analisar. E claro, quando surgir a oportunidade de vir uma empresa de fora, temos que ver em que área se isso é interessante para o município, se isto vai ajudar na questão salarial das pessoas que moram no município de Teutônia, se é um projeto inovador, se é algo diferente, sempre tem que ser analisado com muito carinho e, se possível, trazer sim. Muito bem, e bom, falamos já de turismo, falamos de indústria e o comércio, né? O comércio, temos um comércio bastante forte hoje, né? Nós temos uma particularidade em Teutônia que são os 3 bairros, assim, bem... Claro que temos outros bairros também, como Alesguto, Boa Vista, mas Teutônia, Languiru e Canabarro, que deram o pontapé inicial para o município de Teutônia, ainda sente-se uma separação bastante grande, né? E particularidades em cada um deles também. Eu estive conversando com a Karine, da SIC, acho que foi na quinta-feira de tarde ainda, e ela me comentou assim que a maior demanda que o pessoal do comércio por parte da SIC teria nesse momento seria a questão do comércio dos ambulantes, né? Então, por isso mesmo, eu comentei para ela que já na quarta e na quinta-feira eu tinha visto essa demanda dentro da secretaria, no plano de governo, e o Matheus tinha me passado isso. Então, me dediquei a elaborar, já está rascunhado o projeto de lei, que agora a Bárbara deve passar limpo, e quero ver se na quarta de manhã a gente entrega para a direção de comércio da SIC, para eles fazerem uma análise também, e assim, em seguida, entregar para a Câmara de Vereadores fazer a sua análise. E quanto a essa questão do comércio, acho que nesse encontro aí de quarta-feira, com o pessoal também do comércio, a gente vai poder se inteirar um pouco mais das demandas e da questão do comércio de Teutônia. A gente sabe que as bases dos nossos municípios, da nossa região e Teutônia, lá atrás tudo começou por uma agricultura muito forte, o agronegócio, chegando às cooperativas, temos as empresas de calçados, um pouco de moveleiro, metal mecânico, e tendo uma indústria forte, uma agricultura forte, naturalmente o comércio e os prestadores de serviços também ficam fortes, né? Então a economia, ela é uma cadeia, uma área depende da outra, todas elas crescem junto, e na ponta está o comércio, porque o comércio ele precisa de dinheiro circulando dentro da cidade, dentro do município. Se tiver esse dinheiro circulando, o comércio automaticamente ele vai ter vendas, ele vai ter crescimento. E a gente já conhece Teutônia há mais tempo, a gente anda um pouco dentro da cidade, naturalmente, né? Quando a gente vinha visitar o Fabiano, quando a gente vinha nas rádios, fazer outras visitas, a gente acaba sempre percebendo, né? São lojas bonitas, vitrines bonitas, construções de prédios melhores, procurando se adaptar às necessidades atuais do comércio e da economia do município. Muito bem, e passado já uma semana agora, com certeza aos poucos a comunidade vai entendendo, Sidney, o motivo da sua vinda para cá, porque isso num primeiro momento ficou por quê? Né, o ex-prefeito de Arroio do Meio, Arroio Meense, né, com negócios lá, vem ser secretário de Indústria, Comércio e Turismo aqui em Teutônia. Foi a primeira pergunta assim, que muitos se fizeram, né? Fabiano, assim, a gente sabe que a natureza da política, muitas vezes, ela são aquelas brigas, aquilo que a gente vive no Brasil hoje, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro,
E parece que... E eu sempre vi que as coisas elas funcionam melhor no meio do campo, no meio termo. Eu, quando fui eleito prefeito municipal em Rio do Meio, foi por uma coligação MDB e PT. Meus adversários eram PDT, PP e PSDB. Quem assumiu a Secretaria da Indústria e Comércio era uma menina que estava trabalhando na administração anterior, né? Não sei se era do PSDB ou do PP, mas ela foi a minha secretária de Indústria, Comércio e Turismo. Na Secretaria da Saúde eu mantive pessoas que eram do PP dentro da Secretaria da Saúde. E teve gente do PDT que trabalhou no governo comigo e ficaram os 8 anos comigo. E nunca pedi para mudar uma ficha partidária, nunca pedi para ninguém mudar. Eu acho que nós temos que começar a pensar numa administração pública, em administrações municipais que atendam bem as pessoas. Vou usar um exemplo lá. O pessoal do MDB queria me matar porque eu deixei uma irmã de um vereador do PP trabalhando na questão que fornecia os exames médicos para as pessoas. É um ponto estratégico importante, de olhar politicamente por isso, né? E a Rose, minha amiga até hoje, irmã do vereador Rocha do PP, e trabalhou até que um dia que ela pediu as contas, mas porque ela era muito eficiente, ela era muito competente naquilo que ela fazia. A pessoa que ocupou a cultura no município de Rio do Meio nos 8 anos era do PSDB. São todas pessoas que não votaram em mim em 2008, fizeram campanha contra mim, mas não falaram mal da minha pessoa. Fizeram campanha para o seu candidato, que é muito natural dentro da política, mas não ofenderam a minha moral, vamos dizer assim. Então, foram pessoas que eu mantive dentro do governo, e as que saíram por conta própria, para um emprego melhor depois, mas senão ficaram os 8 anos comigo. Então eu vim para cá, né, Fabiano, com isso. Nós estávamos falando há pouco aqui de idade, não vamos citar o nome dos amigos aí que nós estávamos comentando, mas eu também vou fazer 54 anos, né, Fabiano? Então a gente tem uma experiência de vida acumulada, são 3 mandatos de vereador, são 2 mandatos de prefeito. Nós nos formamos há pouco tempo, né, Fabiano? Me formei então em administração de empresas, sou um pequeno empresário e eu gosto da gestão pública. Eu sou apaixonado por gestão pública, por administração pública e por tentar sempre fazer as coisas sem briga, sem guerra, sem tumulto. Acho que é importante a união. A eleição, ela é 45 dias. Lá naqueles 45 dias, os partidos devem estar preparados para enfrentar a eleição, devem ter os seus candidatos, devem formar os seus planos de governo, e ali é um período que a coisa esquenta um pouco mais, né? O clima ele fica diferente, mas passada a eleição, a gente tem que pensar no povo, no cidadão, aquela pessoa que está lá trabalhando na fábrica de calçados, aquele nosso aposentado que agora está nos ouvindo tomando um chimarrão em casa, que ele precisa de uma saúde que atenda ele bem, aquela mãezinha que precisa de uma creche, do cidadão que precisa do emprego. É nessas pessoas que nós temos que pensar. E a parte política ela fica para os 45 dias da eleição. Acho que eu sempre pensei em política desta forma. Eu tive no meu primeiro mandato de prefeito minoria na Câmara de Vereadores, não tive um problema com os vereadores. Sempre recebi os vereadores de oposição, sempre tive um bom diálogo. E no segundo mandato, quando já tinha uma maioria, não por isto que eu modifiquei minha forma de agir. Continuei respeitando os vereadores de oposição, continuei dialogando, conversando, porque acho que com o diálogo que a gente faz a construção de uma comunidade, de um mundo melhor. Eu acredito, eu fui perguntado como presidente de partido aqui em Teutônia por um jornal da cidade qual seria a minha posição, né, por sermos do mesmo partido e aqui em Teutônia sermos oposição ao governo atual. E aí eu disse, olha, em Porto Alegre, após a eleição, justamente os 45 dias, a primeira atitude lá do então governador Eduardo Leite foi convidar os nomes que ele entendia serem bons dentro do governo para permanecerem, e assim o fizeram. Então, digo que também fico muito feliz por esses posicionamentos, porque não é porque eu faço parte de um grupo que eu não tenha competência para estar em qualquer grupo, né? E eu acredito que, parabéns pela atitude, então, também, acredito que louvável da sua parte,
E até porque, assim como disseste, a gente acaba de se formar, né? Eu também acabei estudando mais tarde e sempre gosto de estudar. Quando puder estar estudando, quero estar. E o Sidney da mesma forma, né? E de colocar todo esse seu conhecimento adquirido também na prática, por que não, né? A comunidade clama muitas vezes que pessoas capacitadas estejam à frente desses cargos, assim como em qualquer empresa. Então, por que não, né? E eu sempre, a comunidade de Teutônia vai perceber que a minha atuação é dentro da Secretaria da Indústria e Comércio. Não vim aqui, né, para fazer política, nem estar em palanque político. Isso vamos deixar para os partidos, para as pessoas que são de Teutônia. Esse né, a gente vem trazer uma experiência, um conhecimento que a gente tem com os empresários, Cacil de Lajado, Cassis de Estrela, com o pessoal de Encantado, com esses movimentos regionais que também são importantes para cada município, no caso aqui de Teutônia hoje, ter alguém aqui que tenha esse tempo, porque a gente sabe que não é tão fácil assim ter tantos relacionamentos dentro da região, dentro do estado, dentro do país, né? Isso demanda de tempo, né? E essa experiência acumulada, essa experiência de vida que a gente vem trazer para cá, a questão partidária, a questão política, do debate político local, aqui isso vamos deixar para as pessoas que são daqui. Tá certo, e o que nós desejamos é que tenhas êxito, né, que possas deixar um bom trabalho aqui para todos nós que somos de Teutônia, né? E assim como eu sei, digamos, de um tempo em que nós tínhamos uma briga saudável, digamos assim, entre Teutônia e Arroio do Meio pela segunda posição aqui no Vale, que até hoje acho que ainda permanece, né? Com Teutônia. Com Teutônia, né? Não, mas Arroio do Meio, acho que assim são características. Cada município ele tem a sua pujança, ele tem a sua força. Acho que Arroio do Meio se desenvolveu bem na questão da indústria nos últimos anos. Mas são 37, 38 municípios que nós temos na região, cada um com sua característica, cada um com seu jeito de ser. Municípios, então, com uma população um pouco maior, que nem Lajado, Estrela, Teutônia, Encantado, Arroio do Meio, são 5 municípios. Acho que essa coisa muitas vezes fica muito mais de bastidor, essa disputa, né? Eu sempre tenho essa ideia, né? Se meus amigos e meus vizinhos estiverem bem de vida, eu nunca passo fome, né? Verdade. Então, se esses municípios todos estão bem, e os outros também que compõem o Vale do Taquari, a gente vai continuar sempre sendo um vale diferenciado, um vale destacado e um vale muito bonito. E eu, né, tenho que agradecer aqui, né, o convite, a confiança do prefeito Jonas, ter me convidado, ter tido essa coragem de convidar alguém diferente. E quando ele fez o convite, ele nunca tocou na questão partidária, né? Eu até disse para ele, mas eu sou da MDB. Ele disse, mas eu não estou te convidando por isso, estou te convidando porque eu acredito na tua capacidade profissional, né? E ao mesmo tempo, né, já li as entrevistas tuas e do Renato aqui também. Acho que é importante a gente começar a deixar um pouco de lado, né, esses perengues muitas vezes, né, e a gente vê o mal que isso está sendo, que isso faz para o Brasil, né, quando todo dia a única briga é entre direita e esquerda e direita, e com isso o país ele está indefinido hoje, né, a gente não tem uma perspectiva de crescimento real. Quer dizer, nós temos todas as condições naturais, temos uma natureza maravilhosa, temos um povo trabalhador, temos tudo de bom, mas fica se discutindo, né, quem é o mais bonito, quem é o mais feio, e se esquece do planejamento, da organização do país. Acho que essas coisas são fundamentais e isso também serve para os nossos municípios. Tá certo, quero agradecer muito a participação de vocês, deixar o convite aberto, sempre que quiserem, por favor, sintam-se à vontade de usar o espaço aqui. E mais uma vez parabenizá-lo e desejar sucesso na sua nova função. Com certeza, Fabiano, a gente vai já que tu fizeste parte do planejamento, um pouquinho da indústria e comércio, aí, vamos te procurar também para ouvir as tuas sugestões. Aliás, foi isso que eu pedi para o Matheus, né? Me passar o nome dos ex-secretários da indústria e comércio, que eu quero conversar com todos eles, porque cada um teve um sonho, teve uma ideia, teve um projeto em algum momento, né? Pelo menos nos últimos 10 anos, e tudo aquilo que a gente puder aproveitar de quem já esteve na pasta, de quem já esteve na área, acho que só ajuda a fazer o crescimento do município. Tá certo. Obrigado também
a Ângela Simone de Castro, turismóloga aqui de Teutônia. Obrigado pela participação sendo convidada. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, bom dia.